Você já parou para pensar de onde viemos? Se sempre existimos ou se evoluímos ao longo do tempo? É sobre isso hoje a nossa aula número 3 para vocês da turma do 6º ano. Existem muitos mitos de muitos povos para explicar e responder essas perguntas. Como, por exemplo, o mito Tapajós, um povo indígena que tem tribos tanto na Bahia quanto em Minas Gerais. O mito diz o seguinte: a terra só existiam bichos e plantas, até que um dia cai uma gota do céu, e essa gota se transforma no indígena. Este indígena viveu no mundo muitos anos sozinho, fazendo seus rituais, até que um dia vê uma chuva se aproximando. E esse dia da chuva chega. Quando começa a chover, cada gota que bate na terra surge um novo indígena. Quando a chuva parou, toda a terra estava povoada por indígenas. E chegou um belo dia que o indígena juntou todos os indígenas e disse: parentes, eu estou aqui há muito mais tempo que vocês. Fui o primeiro a chegar, mas é hora de eu partir. Todos perguntaram assustados e tristes: mas por que você vai? Eu tenho que partir, eu tenho que morar juntos em Torrã para proteger vocês. Os indígenas ficaram tristes, mas concordaram. Depois de ensinar aos seus parentes toda a arte e a sabedoria de lidar com as plantas, com a natureza em geral, partiu. Despediu dizendo: vou, meu nome é Tixupã. E foi subindo, até sumir no azul do céu. Esse é o mito do povo Tapajós, que é difundido aí nas escolas para resgatar a história do nosso povo originário. E assim como o mito do povo de Tapajós, todas as sociedades antigas e até do presente trazem explicações, muitos pelo processo da transmissão oral de geração a geração e muitos também escritos em livros, como a explicação cristã que está na Bíblia, que traz também um ser supremo, um Deus onipresente, onipotente, que transforma, que cria o ser humano, está em Gênesis. E essa forma de explicar o surgimento dos seres humanos tem o nome de criacionismo, ou seja, esses seres divinos criaram o ser humano. E essa forma de crer na criação, do criacionismo, está presente em todas as religiões de vários povos. Isso era explicado até antes do surgimento da ciência. A ciência trouxe uma outra explicação, o evolucionismo, a explicação científica, teoria criada por Charles Darwin e Alfred Wallace. Eles concluíram em suas pesquisas as várias transformações das espécies, diversificando-se e criando novas espécies, e a eliminação de outras espécies. Darwin chamava isso de seleção natural. As espécies que iam se adequando no meio ambiente, na transformação e na evolução, iam sobrevivendo sobre outras espécies menos adaptadas. Isso é chamado, então, seleção natural. Em 1859, Darwin publica o seu livro A Origem da Espécie, que chocaram a sociedade europeia da época, que contradizia a explicação bíblica, que explicava muito bem que todos os seres vivos, que tudo que foi criado na Terra foi criado por Deus. Antes de Charles Darwin e Alfred Wallace, um outro cientista, Lemaitre, também tinha uma teoria da evolução, que era um pouquinho diferente. Ele dizia que a evolução das espécies iam se desenvolvendo à medida da necessidade do uso de algumas partes, por exemplo, do corpo. Ele acreditava que, por motivos de uso, as partes iam desenvolvendo, e aquelas que não tinham grandes usos iam atrofiando. A tese Lamarck foi derrubada pelas conquistas de Charles Darwin e Alfred Wallace pela teoria da evolução. E como a religião e a ciência
convivem com a teoria da evolução. O teólogo Michael Meyer-Blank traz um conceito pacificador, que o texto bíblico e a teoria de Darwin não precisam necessariamente ser opostos. A religião, ela trata da criação de forma poética, lúdica, assim como a arte e a cultura. E a ciência explica a partir da observação. Então, enquanto a religião explica a compreensão da vida, enquanto as ciências vêm explicar a vida. Então, uma ideia não precisa ser antagônica ou contrária à outra. Ciência e religião podem sim viver em harmonia e em equilíbrio. Lembrando que cada um respeitando a sua cultura e a sua forma de ver. A teoria de Charles Darwin e Alfred Wallace ajudaram muito os estudiosos no século XIX, pois tinham um grande enigma. Foram encontrados vários ossos que aparentemente pareciam ser de humanos, porém não se tinha conhecimento de nenhum humano existente que poderiam ter aquele tipo de ossos. Com a teoria da evolução, foi explicado então que a espécie foi evoluindo, que a partir dos primatas descobertos, que seriam então esse grupo de mamíferos descobertos na África há mais de 70 milhões de anos, chamados de hominídeos, seres que apresentavam características semelhantes ao ser humano. Os primeiros hominídeos são Australopithecus, viviam no sul da África, já andavam eretos sobre os pés, mas ainda não fabricavam instrumentos. Em 1974 foi descoberto na Etiópia um esqueleto, os ossos, quase que completo, de um Australopithecus. E depois descobriu-se que era de uma mulher, que se deu o nome Lucy, há mais de 3 milhões de anos. Os arqueólogos estavam escutando exatamente a música Lucy and the Sky with Diamonds. Então, em homenagem a essa música, batizaram o nome de Lucy, o primeiro ser humano descoberto, que viveu há mais de 3 milhões de anos na Etiópia, na África. E em 2010, foi descoberto um esqueleto mais antigo do que da Lucy, ou seja, 400 mil anos mais velho do que a Lucy, um Australopithecus ofarensis. Então, mediante a tantas descobertas de outros esqueletos, os cientistas chegaram à conclusão que o ser humano tem a sua origem no continente africano e de lá se espalhou por o mundo inteiro. Vou abrir aqui um parênteses rápido, só para pensar. Faz jus à ideia do racismo? Faz jus à ideia de que uma raça é melhor do que a outra? Já que cientificamente é comprovado que todos nós surgimos de um único lugar, do continente africano. Então não faz sentido o racismo. Não faz sentido nenhum, depois do conhecimento adquirido, termos atitudes que não condiz com aquilo que somos. Ou seja, somos de fato todos iguais, todos da mesma origem. Fazemos todos nós parte do gênero Homo, surgido há mais de 2 milhões de anos. Há um pequeno equívoco, há pessoas que acreditam que somos descendentes dos macacos. Não é isso. Os hominídeos não são macacos. É uma espécie oriunda, sim, dos primatas. Porém, os hominídeos não descenderam dos primatas. Seria como se fosse uma espécie parecida, porém, não. O ser humano descende dos hominídeos. Então, nós temos uma variedade de espécies que descende dos Australopithecus, que vem a ser o descendente comum entre os primatas, os macacos e o ser humano. Os Australopithecus viveram entre 3 milhões e meio de anos
até 2 milhões. O volume cerebral era de 570 centímetros cúbicos. Alimentação: raízes, sementes, ovos de pequenos répteis e de pequenos mamíferos. Era a sua alimentação. Depois veio o Homo habilis. O Homo habilis, que já ficavam em pé, já não andavam como quadrúpedes, já desenvolveram algumas habilidades e faziam algumas ferramentas de pedra. O volume cerebral aumentou um pouco para 700 centímetros cúbicos e já usavam as mãos. O Homo erectus desenvolve a caixa craniana um pouco mais para 900 centímetros cúbicos, já fica em pé, que muda completamente a condição de vida, pois aumenta a amplitude do olhar para até defesa e caça, desenvolve cada vez mais as suas habilidades em caça e desenvolve também a arte de produzir ferramentas na pedra lascada. E o Homo erectus foi o que descobriu o fogo. A partir dessa descoberta, a vida, a condição de vida melhorou muito, pois começaram a fazer cozimentos. Aquilo que se comia cru, tanto os grãos quanto carne, agora eram cozidos, ficando mais macios, e assim desenvolvendo a arcada dentária mais próximas à nossa, pois não havia mais necessidade de caninos tão longos, tão fortes, para arrancar carnes, né? Agora, a partir daí, a alimentação ficou mais saudável, dando a eles mais sustentabilidade e força, que provavelmente é a primeira espécie a ter deixado a África. Os pesquisadores, em 2001, encontraram ossos na Geórgia, na Europa Oriental, que esses ossos são classificados como de Homo habilis e viveram no período de 2 milhões e 400 anos a 1 milhão e 600. A espécie Homo neandertal, muito conhecida aí pelos filmes da Idade da Pedra. Então, o seu cérebro já aumentou. Temos a caixa craniana no volume 1.400 centímetros cúbicos. Um exímio caçador, muito próximo ao que nós somos hoje como seres humanos. E viveram na Europa e na Ásia Ocidental entre 230 mil anos e 30 mil anos atrás. E chegamos ao Homo sapiens, com um volume cerebral de 1.300 a 1.400 centímetros cúbicos. E foi essa espécie que desenvolveu a linguagem, a cultura, desenvolvendo muitos utensílios, aprimorando-se na arte da caça, no cozimento dos alimentos. Foi a espécie que sobreviveu sobre todas as outras. E é importante um pequeno detalhe, que essas espécies não acabava uma e começava a outra. Essas espécies, elas coabitaram o mesmo ambiente, no mesmo período, e foram sobrevivendo umas sobre as outras, ou por motivo de força ou de doença. Então tem vários fatores que uma espécie sobrepôs à outra. E uma delas é, sem dúvida, a capacidade de adaptação e de superação. Ou seja, entre muitas guerras entre eles, acabava um grupo sobrepondo sobre o outro. E isso também com epidemias, doenças, fome, uma série de outras circunstâncias. Mas foi o Homo sapiens, aquele que sobreviveu e que nós somos descendentes diretos. Os Homo sapiens a partir de 300 mil anos atrás. E é esse Homo sapiens que surgiu entre 190 mil e 150 mil anos atrás. E o Homo sapiens somos nós. E mediante a todos esses indícios e evidências que indicam que, de fato, o ser humano surge na África e dali vai se espalhando para todos os outros continentes. E como na história a gente está sempre buscando e recebendo novas informações, os estudos da arqueologia está sempre havendo novas evidências e atualizando sobre essa dispersão. Por muito tempo acreditou-se que essa migração foi a partir de 50 mil anos atrás. Os grupos humanos indo ao norte da África, atravessando a Península Arábica. Também pelo norte, atravessando a Ásia Central. Os estudos recentes comprovam que muito tempo antes, há cerca de 130 mil anos, houve uma outra migração. Um grupo de humanos deixaram o nordeste da África indo em direção ao sul da Península Arábica.
e como os seres humanos habitaram as Américas. Há duas teorias. A primeira teoria é na última época da glaciação, ou seja, naquele período do gelo, que existe aí esse desenho que com certeza vocês já assistiram, a Era do Gelo. Isso de fato aconteceu algumas vezes no nosso planeta, e na última era glacial foi quando o Estreito de Bering foi congelado e ali teve como o ser humano atravessar. Então todo esse grupo que veio da África se espalhando pela Europa, pela Ásia, foi caminhando e chegando ao Estreito de Bering, atravessaram e ocupando assim ali hoje o que é a América do Norte, América Central e descendo até a América do Sul. Isso há 12 mil anos. E esse grupo que fez essa migração a pé, acredita-se que vinham em busca de animais grandes. Era o período dos mamutes, inclusive. E foram encontrados vários sítios arqueológicos com características dos habitantes da Ásia. Vocês podem perceber, por exemplo, os indígenas, tanto os indígenas da América Central como da América do Sul, têm traços orientais, né? Rostos redondos, olhos puxados. Então são características daquele povo que migrou, vindo lá da Ásia, lá do Japão, lá da Rússia, chegando até Alasca, Estados Unidos, América Central. E há uma outra hipótese. E foram encontrados um sítio arqueológico muito famoso, o sítio arqueológico Clovis, datados de 12 mil, 10 mil anos atrás, artefatos como lanças, flechas, que como mostra a atividade central, a caça. Como diz, de mamíferos grandes, como o mamute, por exemplo, repito. Então esses artefatos encontrados no sítio Clovis comprovam que são objetos e artefatos usados pelos mesmos povos. Tanto assim que é chamado a cultura Clovis. E há estudos que houve uma outra migração antes da migração pelo Estreito de Bering. Há cerca de 13 mil e 15 mil anos atrás, alguns grupos, principalmente, se deslocaram pelo Oceano Pacífico, vindo para a América do Sul, vindo da Oceania pela costa asiática, em canoas, atravessando todo o Oceano Pacífico, chegando às Américas do Sul e Central. E assim chegamos ao final dessa aula, e eu repito a pergunta, aqui nos comentários vou mandar e-mail. E aí? De onde viemos? E lembrando a todos, a importância de saber de onde viemos também é tão importante para conhecermos para onde vamos. E com conhecimento e estudo, eu espero que cada um de vocês faça uma trajetória de sucesso. Que atualmente a nossa espécie sobrevive não pela força, mas sim sobre a sabedoria e o conhecimento. E se você gostou da aula, indique aí para o seu colega, deixe o seu joinha, assine o canal e compartilhe. Até a próxima aula e não falte!